bíblico, né, que fazemos, né? Então, comentando a carta aos Gálatas 9, tá? E como eu sempre falo, se esses comentários têm abençoado sua vida, compartilhe. E também se inscreva no meu canal, Ronaldo Viana S. O link está aí na página, né, do Facebook. E para quem está no YouTube, então já pode aí, claro, né, se inscrever. Tá joia? Vamos lá então. O texto diz assim: o tema é: pediram que nos lembrássemos dos pobres. Pediram que nos lembrássemos dos pobres. Quem pediu? Os apóstolos pediram a Paulo. Paulo, como nós já lemos, ele foi lá em Jerusalém e ele conversou com os apóstolos, explicou para eles o que ele ensinava, né? Qual a doutrina dele, né? O que ele estava ensinando, no caso aí, o Evangelho de Cristo aos gentios. Então ele explicou isso aos apóstolos, né? E os apóstolos receberam muito bem, não reprovaram, né, a atitude de Paulo. E, pelo contrário, deram toda a força e só pediram uma coisa para ele, que ele ajudasse, né, lembrasse dos pobres, né? É isso daí, tá certo? E é por isso que o tema é esse, né? Então é Gálatas 2, do 7 aí ao 10, um pequeno texto, tá? E o tema é justamente esse daí, a questão da preocupação da igreja com os pobres, né? Muitas igrejas, elas crescem, elas constroem verdadeiros monumentos arquitetônicos, né? Alguns até faraônicos, mas não se preocupa com as pessoas. E é claro que as pessoas são mais importantes do que os edifícios físicos, os prédios de igrejas, de templos. Lógico. Então, a igreja, ela está aqui para cuidar de pessoas. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, nós notamos que por alguns tempos a igreja não teve nem condições de construir templos, até porque não podiam fazê-lo. Mas ela não deixou de existir, ela existia, clandestina às vezes, mas ela existia. Às vezes em túneis ou, sei lá, em lugares em subterrâneos, né, digamos assim, em florestas, sei lá, né, igreja escondida, igreja fugitiva, igreja que se movimentava na sociedade por muito tempo em vários lugares ao longo dos séculos, ela não tinha lugar para poder congregar, não tinha um templo, né, para fazer isso, mas ela tinha o mundo, o campo, né, e ela fez isso. Então a igreja certamente não é o templo é uma construção com tijolos, né, com pedras, né, físicas, mas a igreja ela é construída, ela é edificada com pedras vivas, pedras que se movimentam, ou seja, pessoas, né, cristãos, que independente do templo ou do tamanho de um templo, ela realmente pode se movimentar na sociedade, no mundo, enquanto estiver aqui. Então, infelizmente, há sim igrejas que dão uma super importância aos edifícios
as construções e esquecem das pessoas, de cuidar das pessoas, né? E há pessoas em igrejas bem estruturadas, que passam fome no seio dela, né? No seio da igreja. A igreja muitas vezes é consideravelmente rica, né, financeiramente. Há pessoas que passam fome no seio dela porque a igreja não olha, não tem um trabalho realmente social, não tem um trabalho de assistência aos pobres, aos necessitados. E certo é que a igreja sempre terá necessitados no seu seio, né? Sempre terá, porque é assim, né? Então, é isso, a ideia é essa. O verso 7 diz, pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro aos circuncisos. É o último verso que eu li no último comentário, né? Então, ficou para Paulo a pregação do evangelho com especialidade aos gentios e para Pedro os circuncisos, os judeus, tá? Incircuncisos gentios, circunciso judeus, certo? Bom, o 8 diz, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, no caso aos judeus, também operou por meu intermédio para com os gentios. Exatamente. Não é que Pedro ele não pregava, não pregasse para os gentios. Não, ele pregava. E o texto de Atos, lá capítulo 10, vai mostrar Pedro pregando ao gentio Cornélio e mais sua família, etc. Né? Sim, mas não era a especialidade de Pedro. Paulo também, ele pregava também aos judeus, e isso ele fez muitas vezes nas sinagogas, etc. Mas a especialidade, né, de Paulo, né, era realmente atender os gentios. Mais uma vez eu digo, por isso ele é chamado apóstolo dos gentios, tá? Então é isso daí que ele está colocando aqui, tá certo? Muito bem. Aí o verso 9 diz, reconhecendo a graça que me fora concedida, a graça, né? Isso tem a ver com habilidade, isso tem a ver com capacidade, né? Deus tinha dotado, digamos assim, Paulo dessa graça, né? Desse favor, né? Dessa bênção, né? De ser alguém que conseguisse falar aos gentios, tá? Pregar o evangelho aos gentios, certo? Bom, então continua dizendo, então reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, ou seja, Tiago, no caso, reconhecidamente o líder da igreja em Jerusalém, aí Pedro e João, né, que compõem aí essa parte importante do apostolado de Cristo, eles são tidos como colunas, né? Colunas, né? Eles fazem parte, né, daqueles irmãos, daqueles discípulos, dos apóstolos, no caso, que eram colunas, certo? Que, lógico, né, sustentavam e ajudavam a edificação da Igreja de Cristo, né, os fundamentos da Igreja de Cristo. Tá? Eles não eram a pedra angular, a pedra principal, tá? Onde a igreja está fundamentada, tá? É Jesus Cristo. A pedra angular, a pedra principal é Jesus, tá? Mas eles, com os seus ensinos, né,
eles se constituíam colunas, tá? Da Igreja de Cristo. É isso, né? Bom, então estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão, ou seja, esses apóstolos aqui mencionados, Tiago, Pedro e João, estenderam a mão, ajudaram, né? Claro, lógico, né? O apóstolo Paulo nesse trabalho, né? Isso tem a ver com unidade. A Igreja de Cristo ela é composta por judeus e não judeus, né? E isso está claro aqui. E era necessário essa unidade da igreja, tá? E não uma subdivisão dentro dela. É muito horrível quando uma igreja ela está dividida em grupos, né? É lamentável isso, porque na verdade a igreja ela é o corpo de Cristo e é preciso que ela tenha unidade. Infelizmente, muitos pregadores, muitas pessoas não falam da unidade da igreja. Geralmente as pessoas falam mais do crescimento numérico dela e esquecem de falar da unidade dela. Ora, qualquer igreja que cresce numericamente e não tem unidade, na verdade, ela não é eficiente de fato, plenamente no seu trabalho, porque não tem como ser, certo? Muito bem. Aí eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Então ficou acordado lá que eles deviam se dirigir, no caso, esses apóstolos mencionados aqui, né, Tiago, Pedro e João, né, eles iriam se dirigir, ficou acordado isso, trabalhado isso, né, eles iriam trabalhar com os judeus e Paulo iria trabalhar com os gentios, tá? É isso que ficou acordado, ficou assim, eles entraram em consenso, isso é unidade, tá bom, irmãos? Nesse caso. Então, o verso 10, eu fecho com o tema, né? Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então, olha bem, os apóstolos mencionados aqui, eles pediram para que Paulo e Barnabé, obviamente, né, lembrassem dos pobres, tá? E ele diz aqui, Paulo diz que ele se esforçou em fazer isso, e é verdade. Nós podemos notar a preocupação de Paulo com ofertas para os pobres, para cuidar dos pobres. Na verdade, essa é a essência da igreja. O diaconato, por exemplo, ele existe na igreja, a princípio não é para servir ceia, essas coisas. O diaconato foi instituído para realmente ajudar os pobres, os necessitados, as viúvas, etc., né? Por isso que o diaconato foi instituído, tá? Em Atos. Infelizmente, muitos fugiram dessa tarefa, né? Dessa missão da igreja, que a igreja primitiva fazia, né? E agora fazem tanto outras coisas, menos cuidar dos pobres da igreja, né? Os diáconos existem para isso, né? Cuidar dos pobres da igreja, dos necessitados, né? Muito bem. Terminando então, o Paulo deveria cuidar dos pobres, deveriam lembrar dos pobres, né? A expressão nos lembrássemos dos pobres, né? Ou seja, cuidar dos pobres, ter atenção para com os pobres. Isso Paulo deveria fazer, a igreja de Cristo deve fazer. Se ela não faz, ela está, claro, errada. Tá? Está sendo negligente com aquilo que Deus colocou para nós, igreja de Cristo. Tá bom? É isso daí. Vamos orar ao Senhor. O tempo já passou aqui. Vamos orar. Gente, se esse comentário bíblico tem te ajudado, então compartilhe e se inscreva no meu canal. Tá bom? Ronaldo Viana S. Senhor, muito obrigado porque estamos aqui em tua presença, nós o adoramos, nós o glorificamos. Abençoe cada vida, cada alma, cada pessoa que está ouvindo nesse momento. Seja abençoada por ti em nome de Jesus. Abençoe o nosso querido Brasil.
as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe, grande abraço, fique com Deus, estamos juntos aí. Eu volto.